Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Devin Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschachadeshatarine Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Sri Vasari Gaura Bhakta Vrindam Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Então sejam bem-vindos, Haribô, todas as glórias aos devotos reunidos. E hoje vamos fazer mais uma reflexão, dando expansividade a essa filosofia, a instrução do Senhor Krishna, como ele deseja que todo devoto faça. Todo devoto em potencial, buscando esse conhecimento supremo, ou seja, absorvendo esse conhecimento de Krishna, principalmente do Bhagavad Gita e do Srimad Bhagavatam, deve tornar essa vibração do conhecimento de um modo acessível para todas as pessoas que estão disponíveis, ou dispostas a ouvir esse conhecimento transcendental. De modo que Srila Prabhupada, ele nos explica que o ouvir, o ato de escutar as palavras ou a mensagem relacionada ao Sri Krishna é a forma mais poderosa de você se autorrealizar em Krishna, em Deus. Todo mundo que é devoto deve tentar patrocinar essas palavras que foram trazidas pelo Senhor Krishna para levar ou colocar à disposição de todos os seres humanos nesse planeta Terra, estando assim indiferente também ao sucesso ou fracasso, ou ao ser honrado ou desonrado por esse serviço devocional que consiste em Kirtana, falar sobre Krishna ou cantar o seu santo nome, que é o método recomendado para essa era de Kali Yuga. Todos nós possuímos uma imagem do mundo que vibra na frequência da sua imaginação, de acordo com sua falsa identificação com esse corpo material grosseiro e sutil. Você cria a sua realidade vibracional na qual você vive. Isso é muito bem explicado no capítulo 15 do Bhagavad Gita. E essa realidade que você vive é formada, ou é imaginada devido à ilusão em que você está vivendo. Quando você entende sobre a suprema personalidade de Deus, o Senhor Krishna, e insere essa personalidade como a causa de todas as causas, ou o centro original de todas as suas ações, de seus sentimentos e de seus pensamentos, então essa realidade na qual você vive, ela vai se tornando cada vez mais próxima daquilo que se chama o reino absoluto, o reino de Deus. A realidade de cada ser está dimensionalizada de acordo com o seu entendimento e a sua realização das coisas materiais e das coisas espirituais. E a partir do momento que Krishna se torna o ponto de apoio central da sua visualização do mundo, o seu mundo se torna uma realidade cada vez mais divina, ou seja, você entra realmente na dimensão da potência interna de Krishna. Você entra na substância que está mantendo esse mundo material
que sustenta os aspectos físicos, emocionais, mentais e intelectuais de cada pessoa em particular. Por isso que o devoto, na medida em que ele purifica a sua existência, ele se torna um elemento de luz, ou seja, alguém que vai levar essa instrução, essa realização de Krishna para todo mundo. A ideia é que quando você aumenta essa sua conexão com Krishna, essa iluminação, você não tem nada mais a fazer nesse mundo material do que usar os seus sentidos para promover a obra, a missão, a explicação do propósito último de todas as entidades vivas nesse mundo material. Principalmente se essas almas, esses espíritos estão em formas humanas. Porque essa forma humana, ela existe funcionalmente de acordo com o plano de Deus para desenvolver a inteligência na qual você se acopla com o Senhor Supremo e trabalha a sua vida progressiva para voltar ao reino de Deus ou se tornar um instrumento de luz, né, de potência divina nesse mundo material enquanto encarnado, para instruir as almas que estão em escuridão. Então saiba que se você está entrando nesse movimento de Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu, nessa era de Kali Yuga, nessa era de escuridão, a sua missão, assim como a missão de todos aqueles que estão inseridos nesse movimento, é promover essa metodologia de todo mundo cantar o santo nome de Deus, o Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, para que todo mundo possa se descontaminar ou purificar a sua mente e também transmitir as instruções do Senhor Krishna de um modo inteligível, de um modo acessível e facilitado para todo mundo. Isso é possível para aquela alma que realmente se rendeu a Krishna e tem a realização vivencial desse conhecimento em si. Um devoto assim, ele está vendo o mundo material de uma forma completamente diferente de uma pessoa que está vivendo dentro da ignorância ou sob a influência dos modos da natureza material, que são algemas da energia grosseira, que o Senhor Krishna explica muito bem no Bhagavad Gita, no capítulo 14, intitulado Os Modos da Natureza Material. O Bhagavad Gita é essa ciência extraordinária, não a ciência ordinária, essa ciência mecânica, uma ciência tecnológica, mas sim uma ciência extraordinária. Está além da concepção limitada da mente e do intelecto. E ali o Senhor Krishna explica muito bem como nós somos postos em ilusão dentro dessa energia material e como devemos fazer para sair da influência dessa ilusão ou maia, dessa aparência de um mundo onde estamos assim separados de Deus ou completamente esquecidos da nossa natureza servil e amorosa em relação a Ele. Reviver esses aspectos do espírito, da alma, é a função primordial de todo aquele que veio encarnado numa forma humana de vida. Esse é o único sucesso aprazível que você pode obter de fato naquilo que se chama o mundo da realidade no qual você vive. Porque aquilo que se chama realidade
para todas as almas que vivem na aparência, tudo não passa de um sonho ou de uma ilusão projetada pelas características, né, ou influência desses modos materiais da natureza, que representam a substância de manifestação material. Você está simplesmente flutuando sob as impressões desses modos materiais da natureza e assim começa a conceber realidades que na verdade não são realidades, são projeções da mente, do astral e do corpo físico, né? Essa interação que cria a evidência ou o surgimento de um mundo no qual você se prende de uma forma assim tão acorrentada que você não consegue se libertar desse próprio mundo que você criou, porque o espírito, como nós somos partes integrantes de Krishna, nós somos seres criativos. Nós temos essa potência de criar o nosso próprio mundo, e o nosso mundo é criado dentro da existência de Deus. Krishna é que fornece existencialmente os elementos da nossa existência individual, na medida em que a gente tenta desfrutar a vida sem a presença dele, porque não é possível existir algo além de Krishna. Tudo é Krishna. Krishna é a causa de todas as causas. E se você deseja desfrutar a sua existência sem estar rendido aos pés zelosos de Krishna, Krishna manifesta através da potência dele a realização dos seus desejos. Por isso esse mundo material é um mundo constituído dos desejos de cada entidade viva, que compõe a realidade individual de cada ser de acordo com a emanação desses desejos. É simples entender isso. Por isso o Bhagavad Gita, Krishna está falando: pensa sempre em mim, deseje a mim, faça suas ações pensando em me satisfazer. Então você faz o que? Você inverte a situação e começa a trabalhar o seu corpo espiritual, quando você tenta satisfazer a Krishna com todos os seus instrumentos materiais, que através dessa purificação, dessa entrega a Deus, né, vão começar esses instrumentos materiais vão começar a se espiritualizar, e daí você vai ter um corpo, né, de uma vibração potencialmente interna de Deus, mesmo vivendo aqui dentro dessa energia material. Por isso é dito que os devotos puros não têm mais o corpo material, porque eles espiritualizaram a sua existência física, emocional e mental através desse contato constante com Krishna, né? Prabhupada dá o exemplo do fogo e do ferro. Quando você coloca o ferro no fogo, depois de um tempo, esse ferro não é mais ferro, ele está com a natureza do fogo, entende? Então, quanto mais a gente se associa com Krishna em pensamento, em vida, em inteligência, em consciência, mais a nossa vida se torna um emblema dessa realidade espiritual, que é, na verdade, quando você fala realidade significa você estar vivendo em Krishna e Krishna está vivendo em você. Não significa outra coisa. Tudo aquilo que além disso, que está além disso, é classificado como diferentes tipos de ilusões. Por mais conhecimento, filosofia ou dedicação religiosa que você tem, se na alma, naquilo que você é, na sua essência, se você não estiver conectado com Krishna de forma consciente, sentindo a presença de Deus em cada momento na sua vida,
Então, todas essas considerações filosóficas, religiosas e científicas são apenas aspectos da ilusão, são transformações do conhecimento realizados a nível físico ou mental. Por isso que Krishna nos pede no Bhagavad Gita: pensa sempre em mim, torna-se meu devoto, presta-me reverências, adore-me, porque se você fizer isso, a nossa intimidade vai crescer e você vai ter um corpo espiritual, seu corpo espiritual vai se desenvolver e você vai passar a ter uma composição de projeção nesse mundo completamente diferente das pessoas que estão influenciadas pelos modos da ignorância, da paixão ou da bondade, que são as formas como a energia material nos prende aqui nesse mundo de matéria. A questão então, se você fosse aprofundar, é entender que essa prisão ela está na sua mente, entende? A alma em si, aquilo que você é, nem toca essa energia material. A alma ela é transcendental, ela é constituída da energia de Krishna. Em qualidade, nós somos potencialmente iguais a Krishna, não em quantidade, em qualidade. E porque somos em qualidades iguais a Deus, não tocamos essa energia inferior de Deus chamada o mundo material. Assim como também Krishna, quando vem a esse planeta, a esse universo, ou mesmo o Senhor Vishnu, que é uma expansão de Krishna que está mantendo esse universo, não tem o contato com essa energia inferior. Essa energia inferior, ela existe para satisfazer os desejos das mentes que estão condicionadas ao gozo dos sentidos, condicionados ao desejo de explorar e desfrutar dos objetos materiais. Esses objetos materiais nada mais são do que uma condensação da energia espiritual. Por isso Krishna fala: usa tudo para mim. Se você usar a energia inferior a serviço da energia superior, a energia inferior se espiritualiza e passa a ter um caráter espiritual. Krishna explica isso no Bhagavad Gita, né? A ideia das divisões sociais e espirituais, conforme Krishna fala no capítulo 4 do Bhagavad Gita, é exatamente fazer com que todas as pessoas, dentro de suas tendências naturais, condicionadas pelos modos da natureza material, canalizem essa energia a serviço da Suprema Personalidade de Deus, para que todo mundo, em seus diversos níveis de consciência e de evolução, possam ser purificados. E daí há os métodos, né? Você vai cantar o santo nome, você pode adorar a deidade, você vai estudar o Bhagavad Gita, se associar com os devotos, assim, fazer de onde você estiver um lugar sagrado, onde você vai estar nessa atitude interna reverencial a Deus, a Krishna. Muitas vezes as pessoas complicam muito o conhecimento, né, através de tecnicismos, mas se você entende, né, de malabarismo de palavras, mas se você entende que você é uma alma, que você é um servo eterno de Deus, que não tem saída, que dentro desse mundo material você simplesmente vai ser um escravo da sua mente e dos seus sentidos. Se você entende isso, que você é um servo, e você se situa nessa eternidade. O que é essa eternidade? É a ação amorosa do Espírito em relação a Deus. Você entende que Krishna é o desfrutador supremo da existência. E daí você passa a querer agradar a Krishna em todas as circunstâncias. Você quer sempre ficar pensando em Deus, porque isso é maravilhoso. Essa é a conexão real.
qualquer outro pensamento que não seja derivado de estar fixo na suprema personalidade de Deus, né? Qualquer pensamento é simplesmente aquilo que Deus fala, o pecado. O que é o pecado? O pecado não é assim uma coisa, é uma coisa ruim, mas não é. O pecado significa, né, literalmente, aquilo que te desvia do caminho. Qualquer coisa que te desvia do caminho, mesmo que você faça uma coisa boa por altruísmo ou por qualquer coisa, mas que não esteja relacionado a esse aspecto favorável de você estar amando, emanando amor para Krishna, é negativo. Entende? Porque existe a visão relativa do mundo em relação a Deus e a visão absoluta do Espírito em relação a Deus, a Krishna. Então essa é a ideia que nós temos que entender e nos situar simplesmente na nossa verdadeira forma espiritual. Nós temos atualmente uma forma material. Essa forma material se relaciona com esse mundo material, com essa energia inferior de Deus. Mas nós temos uma forma espiritual igual a de Deus, né? Em nível de qualidade espiritual, que intercambia sentimentos amorosos, ou humores, ou sabores com Deus, que trazem o que? A bem-aventurança, a felicidade, né? Porque você está buscando aqui nesse mundo, a alma em ilusão, ela está buscando prazer, mas está buscando prazer na plataforma errada, na plataforma da energia que está concebida numa forma de gozar independentemente de Deus. Então, quando você tem um corpo material, você se prende às suas próprias concepções de desfrute, mas você não sente prazer com isso, porque você está desfrutando com a mente, e a alma, ela sempre vai sentir que falta alguma coisa para se tornar completa. Por isso que as pessoas ficam piradas ou entram em depressão e têm assim 1000 sentimentos de carência, de vazio, porque elas não conseguem sentir o gostinho espiritual aqui nesse mundo material, se ela está desvinculada do Senhor Krishna, se ela não está atuando em seu corpo espiritual. Tem um exemplo muito bom no Bhagavatam, onde diz que tentar desfrutar desse mundo material é como você lamber a garrafa de mel pelo lado de fora. É mais ou menos assim. Tem um exemplo também da cana de açúcar, né, que Prabhupada dá. Esse exemplo é interessante porque uma vez uma pessoa tomou o caldo de cana, né, teve uma impressão primária assim, com Krishna, com serviço devocional, mas dando a analogia material, ele falou assim: da onde vem esse caldo? Ele falou assim: é da cana. Mas onde que tem essa cana de açúcar? Ele falou assim: essa cana, ela se parece com um bambu. E aí essa pessoa foi tentar extrair caldo de cana do bambu, que é parecido com a cana de açúcar. E daí ele se frustrava, porque ele nunca sentia o gosto, não tinha o caldo de cana no bambu. Da mesma forma, nós estamos tentando extrair esse amor de Deus, esse prazer da energia material, que não tem nada a ver com aquilo que se chama o serviço devocional a Krishna, que acontece quando nós estamos estabelecidos em nossa alma, que já está desenvolvida na manifestação desse corpo espiritual. Na medida que você vai cantando o santo nome de Krishna, conforme nos ensina o Senhor Chaitanya, você vai purificando o seu coração, e na medida que você purifica o seu coração,
a alma começa a aparecer, a se expressar, e daí o corpo espiritual se desenvolve e começa, né, os sentidos desse corpo espiritual começam a sentir os devidos êxtases na associação com a suprema personalidade de Deus. Por isso Krishna está falando no Bhagavad Gita que na proporção em que você se rende a Ele, na proporção que você se rende, você manifesta o seu corpo espiritual. Então, nessa proporção de rendição, Krishna, ele se revela para o devoto, né? Então, a revelação é o sintoma natural daquele que está cantando o santo nome de Deus e está se absorvendo na escritura de forma prática, não de forma teórica. Não adianta só ler o Bhagavad Gita e apresentá-lo como uma simples teoria, mas viver na prática esse conhecimento e despertar na alma esse desejo funcional nesse mundo material, que é prestar o serviço devocional ou amoroso a Krishna e se estabelecer nesse sentimento de querer expandir o Senhor Krishna na realização de todas as almas que porventura ele esteja em contato aqui nesse mundo material. Um devoto puro, uma pessoa que se iluminou, já está vendo todo mundo como alma espiritual. E daí ele fomenta no meio social, né, essa realidade na qual ele vive, mas que ele não pode assim simplesmente mostrar para as pessoas. Então o devoto ele vai ensinar o processo no qual todo mundo, né, praticando, vai adquirir as qualidades necessárias para entrar nesse movimento de revelação do Senhor Krishna, que Ele próprio nos traz sempre. De era em era o Senhor Krishna se manifesta aqui nesse mundo material e nos traz essas instruções que desenvolvem os nossos atributos internos, espirituais, que vão nos dar a percepção do que é realmente esse mundo material, de quem somos, do que é o mundo espiritual, de quem é Deus e de qual a nossa relação com Krishna. Quando você fica nessa evidência de visão interna nesse mundo material, você se torna o quê? Se torna pacífico, você fica em paz. E no Bhagavad Gita, Krishna explica que, no verso 66 do capítulo 2, Krishna explica que a felicidade, ela só pode vir em consequência dessa paz. Entende? Não adianta você buscar a felicidade no mundo material com um conceito pervertido da realidade espiritual. É o que todo mundo está fazendo. Por isso está todo mundo frustrado. Todo mundo está triste, todo mundo está se lamentando, em ansiedade constante para tentar obter o que elas não sabem. E a ideia é que Krishna fala, você tem que se render a mim. Se rendendo a mim, você adquire automaticamente a realização de todos os desejos. Por isso que quando você está sempre meditando em Krishna ou cantando o seu santo nome, com essa compreensão, com essa consciência, essa devoção, automaticamente todos os seus desejos são satisfeitos. Mas se você não está vivendo nessa consciência de Krishna, dessa entrega total ao Senhor da existência, então qualquer desejo que você satisfaça, ou se você satisfazer milhões, bilhões de desejos, você nunca vai estar satisfeito, né? Nunca vai estar satisfeito. Sempre parece que está faltando alguma coisa, e essa coisa que está faltando é exatamente Krishna. E a partir do momento em que você não está correlacionado
com o centro supremo de toda a existência, que rege a lei, a ordem, a harmonia, a alegria, a abundância, assim, tudo que o devoto quer, se ele estiver relacionado com Krishna, conforme ele explica no Srimad Bhagavatam, tudo isso vai ser dado ao devoto com muito carinho, por causa da amizade que ele tem com Deus. Só que o devoto, ele não tem esse caráter interesseiro. Quando um devoto realmente é um devoto e se relaciona com Deus, essa plataforma de relação acontece com a energia do amor. E isso é serviço devocional, relação da alma com Deus na energia amorosa, que é o que sustenta a realidade do mundo espiritual. Ali, quando você está aqui com essa consciência espiritual, todo o universo ele passa a ser um servo do devoto, porque o universo é a inteligência, né, de Krishna manifestada, que vai servir ao devoto, para o devoto usar da melhor maneira possível essa energia material para favorecer a todo mundo, inclusive a si próprio, que está evoluindo também. A evolução da alma nunca tem fim, ela é sempre progressiva, é renovada. E no mundo espiritual, quando você sai aqui desse mundo material, num corpo espiritual, e se relaciona com Krishna no mundo espiritual, o que a gente pode muito bem entender lendo o canto 10 do Bhagavatam, né, que fala sobre os passatempos de Krishna, ou como no tempo em que Krishna teve aqui nesse mundo, onde ele manifestou a sua morada chamada Vrindavana, na Índia, né? Ele demonstrou como são os seus passatempos com os seus devotos, principalmente com as gopis, que eram as almas mais elevadas desse universo, para se relacionar com ele, de tal forma que tudo está muito bem explicado a partir do momento que você entende que você é uma parte e parcela diminuta do Senhor Supremo. E quando você também entende essa eterna relação de serviço amoroso que tem com Ele, tendo essa base de compreensão, a sua vida espiritual praticamente já está definida e completa. Não é só uma questão de você ficar pedindo coisa para Deus, ou com medo da existência, com insegurança, ou condenando Krishna porque você acha que o mundo não é perfeito, ou então negando a existência de Krishna, ou então tentando se fundir ou se tornar Deus e perder todo esse sabor da relação amorosa que Krishna explica no Bhagavad Gita. Krishna está explicando que ele é uma pessoa, que toda essa energia emana do corpo espiritual dele. Só que a gente não pode entender o que é o corpo espiritual de Deus, porque esse corpo condensa toda a existência, todo o conhecimento e todo o prazer. Esse corpo que você vê, que parece que é um homem igual a gente, assim, uma entidade viva igual a um ser humano, assim. Quando você vê esse corpo, ele é totalmente inconcebível, atintya, inconcebível para a nossa capacidade mental e intelectual. Para você compreender Krishna, você tem que praticar o serviço devocional puro a Ele, conforme Ele explica a Arjuna no capítulo 11 do Bhagavad Gita. Só assim você vai poder vê-lo face a face e entender essa suprema personalidade de Deus conforme a sua capacidade de desenvolvimento espiritual. Porque uma vez eu ouvi Srila Prabhupada falar que nem Krishna conhece a ele mesmo. Na verdade, quando Krishna está se conhecendo a si mesmo, diz que Deus ele se expande assim infinitas vezes, e aí é esse processo. Deus ele está sempre aumentando as suas qualidades, os seus atributos,
as suas formas, os seus passatempos, a sua realidade existencial. De modo que a alma, ela vai compreender Krishna através do amor, dessa relação saborosa, né, que é chamada rasa. Essa relação saborosa com Deus, baseada no amor, é que vai dar essa compreensão da parte se integrar ao todo nessa qualidade de existência, de felicidade, de consciência, e viver nesse mundo espiritual que é a manifestação dessas qualidades de Krishna, das opulências de Deus. Estar no mundo espiritual é algo assim que não há palavras, você não pode descrever o mundo espiritual. Primeiro você tem que fazer o trabalho aqui embaixo no mundo material, se situar na alma, seguir a metodologia de purificação da mente e da inteligência, né? E daí você começa a ter realizações progressivas de Krishna, o que vai fazer aumentar o seu amor, que é natural. Se você está em contato com Krishna, a alma naturalmente começa a despertar o seu amor. E através desse amor, o que você faz? Você se ocupa numa atividade funcional nesse mundo, dentro daquilo que é o amor, do padrão amoroso, da alma desperta, para satisfazer a Deus. Porque Ele é o Senhor e você é o servo. E esse amor em atividade se chama serviço devocional. Por isso Krishna está dizendo que no Bhagavad Gita que é apenas através do serviço devocional que uma pessoa realmente pode se aproximar dele e ele vai se revelar a essa pessoa. Se você entendeu isso, você entendeu tudo. Basta agora colocar em prática a sua realização, pelo menos a realização desse conhecimento. Por isso Krishna diz no verso 2 do capítulo 9, Raja Vidya Raja Guyam Pavitram Idam Uttamam Pratyakshagamam Dharmyam. Pratyakshagamam Dharmyam significa a realização direta do eu por meio da prática desse conhecimento real, Raja Guyam. E esse conhecimento real se encontra no Bhagavad Gita e no Srimad Bhagavatam, para todo mundo, de todas as religiões, de todas as filosofias. Não é questão de mudar de religião ou adotar outra filosofia. A questão é que existe um conhecimento real. Entende? E se você é um filósofo e um religioso, você adota esse conhecimento da consciência de Krishna, do Gita e do Bhagavatam, e daí você realmente, independente de qual religião que a sua cultura, a sua tradição de nascimento físico tenha, na qual você a adotou de alguma forma, e a sua crença se estabeleceu nesse dito padrão religioso e filosófico, você não precisa mudar a sua cultura, simplesmente você adota o processo que Deus traz diretamente para todo mundo. Porque religião é religião, filosofia é filosofia, mas a palavra de Deus é a essência, é a realidade da sabedoria. Então você pode adorar o Deus da forma que você quiser, ou o mestre, mas entender realmente quem é Deus, como Krishna se revela no Bhagavad Gita, né? Entender o que é um devoto puro e se tornar um devoto puro e exercer essa função de pregar a mensagem de Krishna nesse mundo material. Isso é fabuloso, esse é um serviço excepcional, um serviço para poucos, porque Krishna diz no Bhagavad Gita que é muito raro uma alma que realmente se rendeu a Ele e está vivendo nessa consciência onde ele compreende que tudo é Deus, que Deus está em tudo e que tudo está em Deus. E nessa paz, nessa neutralidade dentro desse mundo material que quer sempre, fazer você pecar, ou seja, te desviar da condição espiritual,
através dos seus atrativos, dos seus apegos, das suas oportunidades de valores materiais. A alma que está realizada em Krishna, ele já fica neutro em relação a essas coisas. Krishna diz que a alma que está situada como uma parte integrante, consciente de Krishna, ela tem a mente equânime. Ela vê tudo assim de uma forma igual, tudo como uma energia material, e ela vê que tudo o que está veiculando o movimento desses objetos materiais é a alma, é uma parte integrante de Deus igual a ele. E entende também que Krishna está dentro de cada coração. Também entende que Krishna está dentro de cada átomo e formatando a realidade material de acordo com o gosto de cada alma, de cada indivíduo nesse mundo. Tudo é Krishna que está fazendo. A alma não está fazendo nada, ela só está desejando e Krishna está construindo para ela a realidade que ela quer. A alma em si, ela não pode fazer nada aqui nesse mundo material. Ela não é o agente. Ela apenas, como Prabhupada fala, a alma propõe e Deus dispõe. Se Krishna não quiser que aconteça algo na sua vida, não vai acontecer. Não adianta você insistir. Krishna é o dominador supremo, mas é um dominador amoroso. Muitas vezes ele deixa de satisfazer um desejo quando ele vê que aquela alma já está tendo uma propensão a despertar o seu amor. E que se de repente Krishna formata algum fenômeno material para afastar essa alma da oportunidade de desenvolver o seu serviço devocional, então Krishna não realiza o desejo, ou realiza e faz depois tudo dar errado, ou realiza e depois também tira tudo, e aí a alma vai ficar totalmente frustrada vendo que essa energia material realmente não é o que Krishna quer que a gente desfrute. E você só pode desfrutar da vida material na medida em que você oferece essas coisas materiais ao Senhor, desfrutador supremo da existência. Tudo se destina ao desfrute de Deus, de Krishna. Se você usa a energia material nessa consciência de que Krishna é o desfrutador e oferece tudo para ele, conforme ele explica no Bhagavad Gita, todas as penitências, tudo que ofereceres, tudo que comeres, assim Krishna fala no Bhagavad Gita, assim, tudo faça, Krishna fala, faça para mim, porque aí você vai conseguir desfrutar. Você só desfruta quando Krishna desfruta primeiro. Esse é todo o mistério do prazer, da felicidade. Só quando Krishna está feliz é que você está feliz, porque você é uma parte integrante de Krishna. Prabhupada dá o exemplo do estômago. Não adianta, a mão é uma parte integrante do corpo. Se a mão quiser desfrutar, ela tem que pegar o alimento e dar para o estômago, que vai representar o elemento sustentador, que faz a manutenção do corpo, é o estômago. Então todas as partes, mão, pé, boca, olho, vão vão desfrutar dessa natureza oferecendo ao estômago. Quando a mão coloca o alimento para o estômago, automaticamente a mão desfruta, ela fica forte, ela fica ativa, fica cheia de energia. Mas se a mão pega o alimento e retém para si mesmo, não oferecendo ao estômago, então esse alimento vai estragar e a mente também, e a mão também não vai desfrutar. Da mesma forma como a gente é uma parte integrante de Krishna, se a gente oferece para Krishna as nossas atividades, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, automaticamente você vai se satisfazer, porque Krishna não vai ficar satisfeito com suas ações. É isso que ele vem explicar no Bhagavad Gita. Então não seja teimoso. Se você é um devoto de Krishna, não seja teimoso e tente usar a sua vida de uma forma cada vez mais favorável para você se ocupar nesse serviço devocional. E aí sua vida vai acontecer o quê?
vai se estabelecer numa harmonia, numa ordem, dentro do contexto da lei de Deus, né? Onde as reações às suas ações não vão ser tão fortes, né? Na verdade, vai chegar um tempo em que suas ações vão ser destituídas de reações materiais, quando você estiver totalmente purificado no coração, né? Então, lógico que a gente teria muita coisa para falar, sempre tem, né, quando é relacionado ao Senhor Krishna, porque apesar da gente parecer que está falando a mesma coisa, dentro daquilo que se chama a energia material, sempre que você recebe esse conhecimento, ele é sempre renovado. Mesmo que eu fale para você sempre que você é uma parte integrante de Krishna, que você é um servo, ao ouvir isso, não como uma sugestão hipnótica, mas como uma realização fáctil daquilo que Krishna, Deus, nos instrui, isso se torna um conhecimento renovável. Porque quando você está na natureza material, sob a influência dos modos da natureza, queira ou não, porque se você está aqui dentro de um corpo material, você vai ter essas influências, né? Então você vai se esquecendo cada vez mais, sempre você vai esquecendo que você é um servo e começa a fazer atividades dentro do âmbito da energia inferior. E daí você perde essa ligação, esse foco com Krishna que está dentro do seu coração. Ou fica negligente em cantar o Mahamantra Hare Krishna, né? O santo nome de Deus, porque sua mente começa a divagar muito, ou seja, a poeira da energia material começa a sujar de novo o espelho do coração, sempre que a gente se desassocia, mesmo que seja um pouco de Krishna. A influência da energia material em Kali Yuga é assim, é terrível, é uma escuridão assim bem potente assim. Por isso que o Cristo dizia: orai e vigiai, o tempo todo, né? Fique orando e vigiando, porque orar significa o processo ativo de você manter a presença de Krishna na sua vida, né? Orar é um dos processos do serviço devocional. Orar pode ser também ouvir sobre Krishna, ou cantar o seu santo nome. E vigiai, vigiai, porque se você abrir uma abertura em sua mente, essa influência da energia material vai entrar e você vai se esquecer de Krishna. Por isso que Prabhupada está falando, ouça sempre alguém falando sobre Krishna, lembrando que você é um servo, uma parte integrante, e que não adianta tentar ser feliz ou ter alguma acomodação espiritual dentro do mundo material, assim, da melhor forma possível, com o melhor conforto ou prestígio, porque isso não vai ser possível. A não ser que você queira criar sua própria ilusão, sua imaginação de se tornar um Deus homem, né, adorado, idolatrado, aqui nesse mundo material, mas isso aí é temporário. Daqui a pouco vem a morte e você já era, você vai embora. Eu queria dizer aqui que aconteceu um fato curioso, muito engraçado, né? Enquanto eu falava sobre o esquecimento, né, da alma, e enquanto eu estava fazendo aqui essa aula, eu coloquei uma panela para esquentar a comida, né, que eu ia fazer, e esqueci assim completamente, só pude sentir assim aquele cheiro do ferro queimado, né, e o que demonstra, né, que é um exemplo assim direto de Krishna. Krishna dá esses vislumbres, né, porque eu estava muito concentrado em falar a aula, eu esqueci completamente da atividade que eu estava fazendo, que era cozinhar, né? Estava esquentando uma água, a água evaporou, muita gente deixa o leite no fogo que transborda, assim, e vai fazer outra coisa, né? Então a Krishna fala, quando você foca em mim a sua consciência, assim, todas as coisas que acontecem no mundo material são automaticamente esquecidas. E então essa experiência é muito interessante assim, nesse sentido também, de demonstrar que
pelo lado contrário, se a gente está cantando o santo nome de Deus ou lendo sobre Deus, mas a nossa mente está focalizada em algum assunto material, a panela de Krishna vai queimar e você não vai absorver, né, o alimento, o sabor, vai queimar. Você ou vai queimar a comida ou vai transbordar o leite. Então, nesse sentido, essa experiência foi interessante. Eu estou aqui relatando para vocês como uma casualidade que aconteceu agora. Então essas são as formas que Krishna nos demonstra uma experiência que às vezes a gente está falando e vai acontecendo na nossa realidade aqui de manifestação. Então eu deixo aqui essa reflexão. Vamos nos tornar mais atentos e auditivos à mensagem de Krishna e seguir a nossa vida em paz, com a visão equânime, entendendo que é por aí que a felicidade vai começar realmente a se manifestar em nossa alma, nesse amor que estamos desenvolvendo por Krishna e que é o que nós sempre ansiamos obter durante todas as nossas existências encarnados aqui dentro desse mundo material, em diversas formas, com todos os níveis prováveis de consciência. Então agradeço o tempo que vocês estiveram aqui para ouvir. Todas as glórias são aos devotos reunidos. Todas as glórias a Sri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Sri Adwaita Gadadara, Sri Vasari Goura Bhaktavrinda. Todas as glórias a Sri Radha Krishna. Todas as glórias à sua divina graça, Srila Prabhupada. Haribol!